de Deus. E isso é uma semeadura, pai. Não desista de investir nos seus filhos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 14 até o versículo 26, e eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo e se colocarem em pé para que possamos ler essa passagem para a nossa edificação. Vamos ler junto esse texto. Você que está em casa também acompanhando a transmissão, leia a palavra do Senhor para a nossa edificação. Queremos crescer juntos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Diz assim o texto sagrado, todos juntos? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Louvado seja Deus. Vamos orar. Pai querido, fale conosco, Deus, por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la, Senhor, e que possamos aplicá-la na nossa vida, e que o Senhor nos dê sempre, ó Deus, a unidade na diversidade e diversidade na unidade. Ó Deus, toca na nossa vida, Senhor, para que possamos aprender a Tua palavra e vivê-la para o louvor da Tua glória, e que possamos ver a beleza do corpo de Cristo, a sua funcionalidade, a sua proporcionalidade, a sua integração e o seu crescimento no movimento do corpo, onde cada membro cumpre a sua função para o bem do todo, para o bem do corpo, para o avanço do Teu reino na face dessa terra. E nós te pedimos, sopra sobre nós, ó Deus, a Tua palavra, para que possamos entendê-la e aplicá-la em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. A igreja de Coríntios era marcada de contrastes, era uma igreja abundante, com muitos dons, né? Dons da palavra do conhecimento, da palavra da sabedoria, dom de fé, dom de cura, dom de variedade de línguas, dom da capacidade de interpretá-las. Nós podemos ver que era uma igreja abundante de dons, mas também uma igreja marcada por orgulho, por rivalidade, por brigas, por pecados, por divisões. E havia crentes que se sentiam superiores por causa dos seus dons espetaculares, e outros que se sentiam inúteis, por se julgarem que os seus dons eram pequenos, ele não tinha tanta capacidade. Mas Paulo então recorre a uma das imagens mais belas, meus irmãos, das Escrituras, a igreja como um corpo de Cristo. Ele usa então essa analogia do corpo humano. Assim como o corpo humano é um organismo vivo, formado por muitos membros diferentes que dependem uns dos outros, a igreja é chamada também a viver em unidade, sem uniformidade, porque unidade não quer dizer uniformidade, e em diversidade, sem divisão, sem brigas, sem separações. Em outras palavras, a unidade não é uniformidade e a diversidade não é divisão, não é uma igreja faccionada, né, uma igreja dividida.
Então, a grande ideia dessa passagem é que a beleza e a força da igreja estão na harmonia entre a sua diversidade de dons. Deus tem derramado sobre a sua igreja muitos dons, e a unidade em Cristo, cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o dono da igreja, aquele que nos comprou com o seu próprio sangue, derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado, e nos batizou, nos enxertou neste corpo pelo Espírito Santo, para que possamos produzir frutos para Deus, e para que possamos funcionar para a glória de Deus, e para o bem comum, para a edificação da igreja. Paulo nos ensina que para vivermos essa unidade na diversidade, nós precisamos compreender 3 verdades fundamentais sobre o corpo de Cristo, sobre a beleza do corpo. Em primeiro lugar, Deus é o autor da diversidade da igreja. Veja o que diz o verso 18, vamos ler juntos? Mas agora Deus colocou os membros, cada um deles no corpo, como quis. Verso 18, né? É o 18? 12, 18. Vamos ler juntos? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Então nós podemos perceber que Paulo começa afirmando que o corpo não é um membro, mas muitos membros. O corpo humano é uma imagem perfeita da igreja. Um organismo com partes diferentes, mas interdependentes. E nenhuma parte pode dizer, não sou necessária, ou não pertenço ao corpo. Por isso, Paulo chega a dizer, se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de o ser. Então, nós podemos perceber que ninguém precisa ter um complexo de inferioridade. Deus nos colocou, né, no corpo, cada um com a sua função, cada membro com a sua função, com o objetivo final de levar à integração do corpo, à edificação do corpo, à edificação da igreja. É Deus quem distribui os dons conforme a sua vontade, não conforme a nossa preferência. Nenhum membro do corpo pode se comparar ao outro. Cada um é diferente, cada um é essencial. Os pés, meus irmãos, não fazem o que as mãos fazem. O ouvido não vê e o olho não ouve, mas todos cooperam para a vida do corpo. Imagine você numa estrada com fome. Aí você vê um pé de manga, com mangas vermelhinhas, né, mangas amarelas, né, mangas cheirosas. O olho vê, mas o olho não pega. O olho não anda até a árvore. Você tem que usar os membros do corpo. Então você tem o olho que vê, você tem os pés que andam até a árvore, você tem as mãos que pegam, você tem a boca, né, com os dentes para você poder morder e degustar, você tem a língua para sentir o paladar, você tem o esôfago que te ajuda a engolir, você tem o fígado que te ajuda a jogar a bilis ali para processar todo esse alimento, para que o corpo possa se nutrir dele. Você pode perceber que todo o corpo está envolvido nesse processo. Então, como a beleza do corpo humano é realçada pela variedade de suas partes, meus irmãos, assim a glória do corpo de Cristo aparece na diversidade dos seus membros. Deus é quem dotou a igreja com muitos membros, e cada um com a sua função. Vamos imaginar aqui, pensar numa orquestra. A orquestra tem violinos, trompetes, percussão, flautas, mas sozinhos eles produzem sons isolados. Juntos eles formam então uma sinfonia. Pensa na sinfonia, né? E para que saia uma sinfonia, todos têm que tocar de acordo com a nota, e todos os instrumentos conjugados, trazendo uma harmonia e uma beleza. Pense num coral. Um coral só produz harmonia quando cada voz canta a sua parte. Tem o soprano, o contralto e as demais vozes. Assim é a igreja, meus irmãos. Cada crente com o seu dom contribui para a harmonia e avanço do reino de Deus na face da terra. Não precisa ficar com o sentimento de inferioridade. Você é importante no corpo, você é importante na família de Deus, você é importante na igreja. Você reconhece que Deus o colocou na igreja com um propósito específico? Que você está aqui
não apenas de passagem, mas que Deus colocou você nesta igreja para que você possa funcionar para a glória de Deus e que você tem pelo menos um dom espiritual que você deve usá-lo para a glória de Deus. Em vez de invejar o dom do outro, use o seu dom para edificar. Use o seu dom para o avanço do reino de Deus. Deus se agrada da variedade de ministérios e vocações em sua igreja. Nenhum membro deve se comparar ao outro, mas reconhecer que todos são importantes na vida do corpo, na vida da igreja. Mas em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que a diversidade promove a unidade pela dependência mútua. Veja o que diz o verso 1. Vamos ler o verso 21, desculpe. Todos juntos? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Se tem um complexo de inferioridade, tem também um complexo de superioridade. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem a cabeça aos pés, não preciso de vós. Isso é um sentimento de superioridade. Paulo, então, aqui corrige o quê? O orgulho espiritual. Alguns membros de Corinto se achavam autossuficientes, julgando-se mais importante que os outros. Mas, assim como o olho precisa da mão e a cabeça dos pés, ninguém na igreja pode viver isoladamente. É por isso que eu falo que não existe crente desigrejado. Porque crente desigrejado é um crente à parte do corpo. A pessoa, se eu cortasse a minha mão e colocasse aqui na cadeira, ela ia funcionar? A parte do corpo? Ela ia secar. E o corpo ia sofrer, porque ia sangrar. A sua mão só funciona ligada ao corpo. Assim também, meus irmãos, como crente, você funciona ligado ao corpo, ligado à igreja. Então, os membros mais fracos são muitas vezes os mais necessários. Agostinho chegou a dizer: Deus não será maior se você o reverenciar, mas você será maior se você o servir. Sirva a Cristo. Seja um canal de bênção nas mãos do Senhor. Os órgãos internos, meus irmãos, parecem ser fracos, não é verdade? Porque não são visíveis. A gente não vê o coração, o fígado, os pulmões, mas a gente sabe que eles são importantes. Quer ver uma coisa? Sem eles, o corpo morre. Não tem jeito do seu corpo funcionar sem um coração. Se você receber uma cirurgia no coração, e o médico tirar o seu coração, ele tem que colocar outra. Você tem que ser transplantado. Né? Tem que receber um outro órgão, um outro coração. Então, o corpo não funciona sem o coração, não funciona sem o fígado, não funciona sem os pulmões. Assim também, meus irmãos, muitos servos silenciosos da igreja sustentam a vida espiritual do corpo. Imagina os intercessores. Como é importante a oração. Aquele irmão que diz: estou orando por você, estou orando por sua família, estou orando pela igreja. Imagine também os visitadores. Aqueles que saem semeando a palavra de Deus no supermercado, na rua, na loja, na casa, de casa em casa. Imagine os mantenedores, aqueles que mantêm, contribuem com o reino de Deus. A profetisa, lembra de uma mulher chamada Ana? A profetisa Ana, ela foi uma guerreira de oração. E ela foi uma gigante espiritual no reino de Deus. A Bíblia diz que havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Essa não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ana, uma mulher, Ana, viúva, Ana de 84 anos. Alguém poderia estar aposentada, esquecida. Não, ela estava ali, ela estava no templo, orando, adorando e falando da chegada do menino Jesus, o príncipe da paz. Como é importante essa mulher no reino de Deus. É tão importante que esta passagem está registrada no Evangelho de Lucas.
Mais de 2000 anos de cristianismo, esta mulher está aqui mencionada nas páginas das Escrituras Sagradas para mostrar a importância de uma mulher intercessora, apesar da idade, apesar da sua debilidade financeira, quem sabe por ser viúva naquele tempo, apesar de tudo, ela estava ali adorando a Deus, servindo e compartilhando a mensagem do príncipe da paz, do menino Deus, do Redentor, do Salvador. Então, meus irmãos, os valores que nós devemos ter são os valores do reino. Por isso, valorize os que servem nos bastidores, aqueles que estão servindo nos bastidores. Evite comparações e competições espirituais. O corpo de Cristo não precisa de celebridades, o corpo de Cristo não precisa de estrelismo, mas de serviço humano, serviço humilde como de Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E lembre-se, Deus resiste ao soberbo, mas a sua graça Ele dá aos humildes. A sabedoria de Deus, meus irmãos, se revela quando os membros reconhecem que precisam um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim da nossa caminhada. A independência espiritual é um sinal de doença. Ninguém é independente no corpo de Cristo. Nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. E quando uma parte do corpo se isola, ele enfraquece, ele adoece e ele compromete o organismo todo. Em uma igreja saudável, os dons cooperam, se complementam e compensam as fraquezas uns dos outros. Nós devemos ajudar uns aos outros, nós devemos orar uns aos outros, orar uns pelos outros, nós devemos amar uns aos outros, nós devemos interceder uns pelos outros, nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Nós devemos edificar a vida uns dos outros, com os dons que nós temos, com as habilidades que nós temos, no reino de Deus, para a glória de Deus e para o avanço da obra de Deus neste mundo. Mas, finalmente, meus irmãos, a diversidade é mantida pela harmonia do amor. Veja o que diz o verso 25. Vamos ler esse versículo? O que diz o texto aí? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Então, Deus mesmo, meus irmãos, harmonizou o corpo para que não haja divisão, mas cuidado mútuo, zelo uns pelos outros. Então, quando cuidamos uns dos outros, a diversidade deixa de ser um motivo de divisão e se torna um instrumento de harmonia e de avanço do reino de Deus. Então, nós podemos perceber que quando cada membro faz a sua parte com amor, Cristo é visto e glorificado na igreja. A verdadeira unidade nasce de um amor prático. Veja o que diz o verso 26. Se o membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Não é isso que diz aí o texto? Então nós podemos perceber que quando um membro da congregação chora a morte de um ente querido, a igreja inteira chora com ele. Devemos chorar com os que choram, devemos consolar, devemos orar por ele. Mas quando o membro é reconhecido por uma realização, por um aniversário, uma bênção recebida, uma cura, os demais membros devem se alegrar. Muitas vezes nós sabemos chorar com os que choram, mas nós não sabemos se alegrar com aqueles que se alegram. A comunidade cristã, meus irmãos, segundo Paulo, deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E quando o amor prevalece, o corpo vive. Quando o ego, o orgulho, a soberba domina, o corpo adoece. Quando um dedo do pé se fere, o corpo inteiro sofre. Eu me lembro quando eu quebrei meu pé. Meus irmãos, o corpo todo sofreu. Eu tive que usar as minhas duas mãos, meus dois braços para me apoiar numa muleta. E eu tive, que contar com o apoio da minha esposa para me ajudar a vestir, a calça e tomar o banho. Como o corpo padece quando um membro apenas está ferido. O meu pé quebrado, eu não conseguia andar, não conseguia movimentar adequadamente, a dor e o corpo inteiro sentindo aquela dor.
Quando o estômago é saciado, todo o corpo se alegra. Assim também é na igreja. O sofrimento ou a alegria de um membro repercute em todos. Então, pratique a empatia cristã. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Então, visite, ore, console, celebre com seus irmãos as suas vitórias, evite divisões, facções, porque onde há amor, há unidade. Qual que é o primeiro fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o amor é o laço que sustenta a diversidade, porque nós somos muitos, e cada um com a sua função, e quando há o amor, há uma cola que nos une, que dá unidade à vida da igreja, porque sem amor, os dons viram o quê? Instrumentos de vaidade, de orgulho, de pompa, mas com amor tornam-se canais de bênçãos, canais de edificação e de avanço do reino de Deus na face da terra. Concluindo, meus irmãos, Paulo nos mostra que a igreja é um corpo vivo, cujo cabeça é Cristo. Cristo é o dono desta igreja. Cristo nos comprou com seu próprio sangue. Cristo nos batizou com o Espírito Santo. Cristo nos enxertou no seu corpo. E Cristo, em sua morte e ressurreição, uniu um só corpo, com pessoas diferentes, dons diferentes, histórias distintas. E a unidade da igreja não é resultado de afinidades humanas, mas da obra do Espírito Santo. Foi a obra de Deus na nossa vida que nos reavivou, que nos deu uma nova vida, um novo coração, e que nos faz um só povo, uma só igreja, uma só fé, uma só família em Cristo Jesus. Como viveremos então, meus irmãos? Em primeiro lugar, reconhecendo a soberania de Deus na distribuição dos dons. É Deus quem capacitou a cada um de vocês. Foi Deus quem chamou vocês. Foi Deus que nos tirou da morte para a vida. Foi Deus que nos tirou da escuridão para a luz. Foi Deus que nos tirou do caminho do inferno para o caminho do céu. Então, use o que Ele lhe deu com gratidão e zelo, porque cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Você não é um Zé Ninguém no reino de Deus. Você foi chamado por Cristo e capacitado por Ele para servir no corpo, para a edificação e para o bem da igreja. Mas, em segundo lugar, sirva uns aos outros com humildade. Nenhum dom é pequeno demais quando usado para a glória de Deus. Não se sinta com um complexo de inferioridade, porque você é importante no reino de Deus. Você foi capacitado pelo Senhor. Então, sirva ao Senhor com seu dom. E, finalmente, como viveremos? Promovendo a unidade pelo amor. Lute pela unidade da igreja, ame, console, perdoe, celebre com seus irmãos, pois quando um sofre, todos sofrem, quando um é honrado, todos se alegram. A unidade do corpo é o reflexo da presença de Cristo. Cristo está no nosso meio. Quando a igreja ama, a gente reflete o amor de Cristo, e onde Cristo reina, a harmonia, a mutualidade, a amor, a ternura, o avanço do reino de Deus. E lembre-se que o amor é o ambiente onde os dons florescem, onde os dons são evidenciados. É por isso que Paulo chega a dizer: eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada disso me valerá a pena, porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não se exaspera, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor jamais acaba, porque sem amor, meus irmãos, o corpo adoece, a igreja adoece, mas com amor o corpo cresce saudável para a glória de Deus, e por isso nós devemos prezar então pela unidade e diversidade, unidade na diversidade e diversidade na unidade, com o amor de Cristo no nosso peito, com a presença do Espírito Santo agindo na vida de cada membro para o bem do corpo e para o avanço do reino de Deus na face dessa terra. Que Deus nos abençoe.